Bem, senhoras e senhores, estamos de volta com a última conferência desta tarde, que tratará das relações de trabalho nas cadeias globais de valor, a regulação necessária. E, como mediador, contaremos com a participação do deputado federal licenciado e secretário de Trabalho e Renda do Estado do Rio de Janeiro, o economista Harold de Oliveira. Por favor. Para nos falar sobre o assunto, convidamos o doutor honoris causa e PhD em Sociologia pela University of Wisconsin, especializado em pesquisa, ensino e consultoria e autor de mais de 30 livros nas áreas de relações do trabalho e recursos humanos, o senhor José Pastore. Passamos a palavra ao senhor Harold de Oliveira. Boa tarde a todos e a todas. É um privilégio para mim estar nesta posição de presidir esta sessão e de funcionar como moderador entre o professor José Pastore, com o seu perfil, com o seu conhecimento nesta área, para interagir com esta plateia. Eu gostaria de agradecer e saudar inicialmente o presidente Wagner Siqueira, presidente aqui do nosso Conselho Regional de Economia, que organiza este evento, este fórum fundamental. É muito importante o momento para nós discutirmos esta matéria e temos a oportunidade de ouvir uma conferência de um especialista que tem reconhecimento não só no Brasil como no exterior. Eu muito pouco poderia acrescentar, a não ser algumas breves considerações que vou fazer, se o professor me permite, sobre a importância desse momento no assunto que se trata, que é a questão da geração ou das relações de emprego nas cadeias globais de valor, no processo produtivo, nos fluxos dos processos produtivos. Na realidade, nós vivemos um momento de transição em todas as atividades, tanto na área social, na área econômica, na área política, decorrentes das mudanças que ocorrem, principalmente na tecnologia da comunicação e da informação. Eu diria o seguinte, inclusive, repetindo o que falei há quase 20 anos atrás, quando fizemos a privatização do setor de telecomunicações, e nós podíamos prever, ou já, de certo modo, perceber o rumo que as coisas iriam tomar e que nós chegaríamos aceleradamente neste ponto, quando nós temos uma interação completa e as fronteiras ficaram completamente, digamos, inexistentes para a comunicação. Na verdade, a tecnologia da informação e da comunicação matou a distância e tornou o tempo insignificante do ponto de vista da comunicação. E ao matar a distância e tornar o tempo insignificante, criou uma condição ímpar que está transformando as sociedades através de novos paradigmas. E eu sempre falo uma coisa, até meio jocosa, mas digo o seguinte: nós não podemos mais usar práticas analógicas neste mundo digital. Então nós temos que aproximar rapidamente essas práticas analógicas deste mundo digital, deste mundo da comunicação sem fronteiras. E isso trouxe dentro das cadeias produtivas
da divisão internacional do trabalho, evidentemente, trouxe a necessidade de ajustes, a necessidade de nós podermos entender melhor o que está acontecendo, com fundamentação técnico-científica, para que as políticas públicas sejam adequadas e focadas na realidade. Eu cito como exemplo, e vocês vão entender isso, a questão do protecionismo, né? Nós vivemos ainda uma situação de protecionismo em nosso Brasil, um nacionalismo exacerbado, poxa, com as fronteiras todas abertas, com a globalização, digamos, cada vez se consolidando mais em todas as áreas, e nós ainda protegemos, certo? Vou dar um exemplo recente agora, que até comentava com o professor lá na antessala, a questão da Petrobras. A Petrobras, para ser protegida, ela não pode investir, ela tem que investir o mínimo de 30% na exploração de petróleo, na exploração do pré-sal. Olha, a Petrobras entrou numa situação de que não tem a menor condição de fazer investimentos. O que ocorre nesse momento? Nós estamos sem investimentos do exterior, o desemprego cada vez aumentando mais, aqui no estado do Rio, os senhores conhecem, todos vocês conhecem o que está acontecendo, e a Petrobras está amarrada, porque a lei diz que ela tem que ter a propriedade do investimento do no mínimo 30% na exploração do pré-sal. E agora, o que nós fazemos? É um protecionismo que se torna gerador de desemprego, porque a atividade econômica nessa área, ela vai cada vez ficando menos possível, porque faltam recursos. Se abrisse isso, eu imagino, recursos internacionais vêm, as cadeias de produção vão se remontar, a terceirização vai aumentar e nós vamos gerar empregos, que é o que nós precisamos. Dei esse exemplo para dizer que a tecnologia muda e nós temos que usar métodos ou pensamentos e práticas compatíveis com isso. Eu, antes de passar ainda a palavra, quero fazer aqui uma homenagem, e eu sei que eu faço. Nós estamos hoje comemorando 50 anos, também nesse ano, comemorando 50 anos da instituição, né, do Conselho Regional de Economia no Rio, e isso é uma coisa muito importante, porque eu tive de administração, eu tive um colega meu, diretor da Embratel, que era um fanático defensor da criação, da instituição, do fortalecimento desta instituição que é o Conselho Regional de Administração. E ele era tão fanático que nós éramos quase todos engenheiros que ele não entendia. Então, através desta pessoa, que já não está mais entre nós, e o nome dele é Luiz Carlos Mancini, eu quero homenagear todos os administradores e os futuros administradores que estão aqui presentes. Que Deus os abençoe. Agora, não vamos nos privar mais da palavra do professor José Pastore. O senhor está com a palavra, professor. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar nesta solenidade, neste encontro que comemora 50 anos do Conselho Regional de Administração desse grande estado. É uma profissão de extrema importância para o mundo atual, de modo que fiquei muito feliz com o convite do presidente Wagner para conversar um pouco com vocês sobre o futuro do trabalho no Brasil e no mundo. É uma honra estar aqui na sessão
que está presidida pelo deputado Haroldo de Oliveira, secretário do Trabalho, ninguém mais indicado para poder presidir esta sessão. E eu me sinto muito feliz também porque vejo nesse auditório profissionais de várias partes do Brasil e também de outros países que para cá vieram para abrilhantar este evento. As relações de trabalho nas cadeias globais de valor, nas modernas cadeias de produção. Eu gostaria de começar dizendo que nós estamos vivendo num período em que a história está correndo muito depressa. Já houve outros períodos assim no mundo em que a história disparou. Quando se criou os teares que foram acoplados na máquina a vapor da indústria de tecidos, na Revolução Industrial, os teares tocados à máquina a vapor fizeram a história disparar. Foi um grande salto. Isso foi nos idos de 1760, na Inglaterra e depois no mundo. Quando se criou o motor elétrico, por volta de 1880, mais ou menos, a história outra vez disparou. Todas as coisas andaram muito depressa. Mais tarde, com a criação das máquinas automáticas, do telégrafo, do telefone, de todas essas inovações, a história passou a disparar novamente. Mais recentemente, com a criação dos computadores, das telecomunicações, da informática, a velocidade de mudança se acentuou. A história hoje está numa grande disparada. As coisas acontecem numa velocidade irreconhecível. Eu tenho uma neta de 21 anos, a Mariana. Acho que o deputado também tem netos, não tem, deputado? E a minha neta outro dia perguntou para mim: vô, quantos anos você tem? E eu falei a ela, deputado: Mariana, eu sou do tempo, para você adivinhar a minha idade, eu sou do tempo em que não existia avião a jato. Ela tomou um susto. Tomou um susto, falou: vô, não existia avião a jato? Não existia avião a jato. Eu falei para ela: eu sou do tempo em que não existia televisão, Mariana. Ela falou: televisão? Vô, nem aquela branco e preto que eu já vi no cinema uma vez. Foi nem aquela branco e preto existia. Eu falei: Mariana, eu sou do tempo que não existia computador. Ela falou: nem daqueles grandões que eu também vi no cinema, parecia um monumento. Nem daqueles grandões. Ela virou para mim e falou: vô, você deve ter uns 200 anos. No mínimo uns 200 anos. E eu falei para ela: pois é, Mariana, todas essas coisas ocorreram nos últimos 60 ou 70 anos. Numa velocidade incrível. E as coisas com as quais você opera hoje em dia, da internet, do telefone celular, das telecomunicações, aconteceram nos últimos 15 anos. Algumas nos últimos 10 anos. A velocidade de mudança é muito grande nos dias atuais. E essas mudanças tecnológicas, elas trazem muitas oportunidades para os seres humanos. Mais conforto, mais segurança, mais qualidade de vida, mais longevidade, mas elas trazem também muitos desafios, principalmente para as escolas, para os educadores, que eles não possuem
métodos suficientemente rápidos para acompanhar a velocidade de mudança que ocorre nos dias atuais. É um grande desafio para todos os educadores manter a classe interessada nos assuntos que devem ser ensinados e, ao mesmo tempo, acompanhar as mudanças que ocorrem na sociedade moderna. E isso traz desafios também para o mundo do trabalho. O mundo do trabalho ele vai se transformando de uma maneira muito acelerada com a chegada de novas tecnologias. O trabalho passa a ser baseado, quase todo ele, no intangível e não no tangível. Passa a ser baseado nas ideias, nos neurônios e não nos músculos, na criatividade, na capacidade de transformar informações em conhecimento prático. O abstrato toma o papel do concreto. É a força das ideias. Surge então um novo tipo de demanda por trabalhador e um novo tipo de conhecimento que se espera de todos os colaboradores. Hoje já não basta ser adestrado para uma profissão, é preciso ser educado, e bem educado, com uma educação de qualidade. Hoje, o recrutador, ele está atrás de quem tem bom senso, que tem lógica de raciocínio, que sabe trabalhar em grupo, que domina bem o seu ofício, mas que conhece um pouco dos ofícios que giram em torno do seu mesmo. O economista que conhece um pouco de administração, um pouco de direito, um pouco de engenharia, o advogado que conhece um pouco de sociologia, de história, de geografia, assim por diante. Por quê? Porque o trabalho vai se tornando interdisciplinar. Vocês mesmo na área da administração, vocês lidam com várias outras ocupações que são de fronteira, que fazem interface com a administração. É o engenheiro, é o médico, é o contador, é o auditor, é o enfermeiro, é o funcionário público de um modo geral. São profissões todas elas que fazem parte da mesma família. As novas tecnologias trazem um outro desafio. É que como elas entram de uma maneira muito rápida na sociedade, elas geram o risco da obsolescência. Ou seja, se nós não formos capazes de acompanhar o desenvolvimento tecnológico, nós corremos o risco de ficar ultrapassado e perder lugar no mercado de trabalho. Há um estudo recente feito por 2 economistas ingleses, Frey e Osborne. Eles estudaram 700 profissões nos Estados Unidos. E estudaram essas profissões à luz das novas tecnologias. E eles concluíram que em 10 anos, metade dessas profissões estarão ultrapassadas. Metade dos profissionais que hoje se ocupam dessas profissões serão ultrapassados. Isso nos Estados Unidos, onde é um sistema de educação de boa qualidade, digamos, de razoável qualidade, de excepcional qualidade quando comparamos com os nossos da América Latina. Por quê? Porque muitas desses profissionais serão substituídos por robôs inteligentes, por computadores que pensam, por computadores que corrigem os seus próprios erros, que já existem hoje, por drones que fazem entregas e que substituem toda a logística convencional, e tantas outras inovações que já estão no mercado.
O que será, portanto, das profissões e dos profissionais que enfrentarão esse perigo, esse risco? É claro que eles só conseguirão trabalhar daqui a 10 anos se eles se reciclarem, se eles passarem por treinamentos adequados. E isso depende de boa educação, principalmente de boa educação fundamental, ou seja, de um bom comando da língua, que hoje está sendo tão raro entre nós no Brasil. Por quê? Porque a linguagem, não sei se vocês já pensaram nisso, a linguagem é a ferramenta do nosso pensamento. Nós pensamos com as palavras. Então o comando da língua é fundamental hoje para poder ter sucesso num programa de reciclagem. O comando da aritmética, da matemática é fundamental também para ter sucesso num programa de reciclagem. A importância, portanto, da educação fundamental e da educação de nível médio, cruciais, estratégicas, porque o mercado de trabalho vai exigir pessoas que saibam pensar, que conseguem pensar, e este é um desafio para as escolas. Não basta a escola ensinar o aluno a passar no exame, é preciso que ela ensine o aluno a pensar, porque só assim é que ele vai aprender continuamente. E as novas tecnologias exigem nada mais do que isso: aprendizagem contínua, reciclagem contínua. Vejam quantos são os desafios ao lado das oportunidades que as novas tecnologias trazem para o mundo do trabalho. Há um outro aspecto também que vem com as novas tecnologias. As novas tecnologias, elas permitem fragmentar o trabalho. No passado, um sapato era feito pelo artesão, do começo ao fim, não é verdade? Um móvel era feito pelo entalhador, do começo ao fim. Até um automóvel era feito por uma fábrica de automóveis. Hoje não é mais assim. O sapato é feito à sola. Obrigado, deputado, eu tenho aqui, muito obrigado. Tá bom, muito obrigado. A sola é feita por uma empresa, o top é feito por uma outra empresa, o mobiliário também é feito por 2, 3 empresas, um automóvel é feito por inúmeras empresas, porque as tecnologias permitiram fragmentar o trabalho. E ao fragmentar o trabalho, as tecnologias empurraram as tarefas para quem é mais especialista naquele trabalho, para quem pode fazer aquele trabalho com mais eficiência, com mais produtividade e com menor custo, o que significa melhor para o consumidor. Quanto não custa um sapato que é feito de forma artesanal, como na Idade Média, todinho à mão, hoje? Custa muito mais caro do que um sapato feito na fábrica. Assim como é impensável um automóvel que viesse a ser fabricado como era no início dos tempos, desde a siderurgia até o pneu e o estofamento final. Hoje, a tecnologia permite fragmentar o trabalho e organizar o trabalho em cadeias, que são cadeias de produção, cadeias produtivas, ou redes de produção, ou também chamadas cadeias globais de valor. E nessas cadeias globais de valor, cada um faz uma coisa. E também os modos de trabalhar vão variando muito. Alguns trabalham de forma convencional, no emprego por prazo indeterminado.
8 horas por dia, 5 dias por semana. Outros trabalham de forma intermitente, executam uma tarefa ou executam um projeto que tem começo, tem meio, tem fim. Terminado o projeto, começa um outro projeto, na mesma empresa ou em outra empresa. Outros trabalham de forma à distância, sem mesmo estar perto da empresa ou comparecer na empresa. Outros têm a sua própria rotina de trabalho, até o seu próprio horário de trabalho. Eles que estabelecem quais são esses horários, desde que eles consigam produzir de forma positiva para compor a cadeia global de valor. E nesse mundo de formas variadas de trabalho, embora o emprego por prazo indeterminado ainda seja o dominante, mesmo aí começam a surgir novas formas de contratar trabalho, novas formas de remunerar trabalho, novas formas de promover o trabalho. A contratação cada vez mais seguia pela competência. Está ficando para trás aquela época do cabide de empregos, onde a pessoa entrava porque era apadrinhada deste ou daquele, ou porque tinha o tal do QI, não é? Quem indica. Por que isso fica para trás? Porque hoje o ambiente é muito mais concorrencial entre as empresas. Se uma empresa pendurar muito profissional ineficiente no seu cabide, o seu produto vai ficar muito caro. E ficando caro, ela perde para a concorrente dela, que produz um produto mais barato no mercado. Por isso é que nós estamos mudando de paradigma. Está acabando o nepotismo. Ainda há alguns focos, mas está praticamente terminado. O recrutamento é feito na base da competência. E a mesma coisa a remuneração. Embora a remuneração por tempo trabalhado ainda seja a predominante, muitas outras remunerações estão surgindo para privilegiar o mérito, para privilegiar a competência e a produtividade. É o que acontece para aqueles que trabalham por prazo determinado, para aqueles que trabalham por projeto, para aqueles que trabalham de forma terceirizada, que tem uma tarefa específica para fazer, e a remuneração é dada pela tarefa, pelo produto, pelo resultado, e não pelo tempo gasto para fazer esse serviço. E esse é um grande desafio. Novas formas de recrutar, novas formas de remunerar, novas formas de promover, e nós no Brasil temos uma CLT que tem apenas uma forma de recrutar, uma forma de contratar e uma forma de promover. Ou seja, o desafio nesse campo aqui é de aplicar uma norma homogênea numa realidade heterogênea, numa realidade que fica cada vez mais diversificada, cada vez mais diferenciada. Nessas cadeias globais, o traço básico da eficiência da cadeia global é uma coisa chamada parceria. Parceria. Porque através da parceria é que são combinadas as várias especialidades e as várias formas de trabalhar. É aí que ocorre versatilidade de trabalho e trabalho por produtividade. Eu estive há pouco tempo na Coreia do Sul e me levaram para visitar a montagem dos automóveis da Hyundai. E caminhei lá pela fábrica, a montagem, e fiquei espantado ao ver que
um carro Hyundai, ele fica na linha de montagem até chegar no final e sair buzinando 57 segundos. 57 segundos. Não é 57 minutos, 57 segundos. É uma velocidade incrível. Isso é conseguido pela conjugação de tecnologias e várias formas de trabalhar. A conjugação de várias parcelas de atividades que são incluídas nessa cadeia produtiva que é a produção de um automóvel. Todinha robotizada, toda robotizada. Anda-se na fábrica, não se encontra quase nenhum operário. Se eu me perdesse lá dentro, não tinha nem para quem perguntar para sair. De vez em quando eu via um coreano sentado num banquinho, fazendo umas anotações, olhando para o robô. Era um engenheiro. Estava querendo aumentar a velocidade do robô. 57 segundos ainda é muito tempo. E é verdade, porque uns 6 meses depois eu visitei a fábrica da Mercedes-Benz perto de Stuttgart, na Alemanha. E falei para os alemães, olha, eu acho que vocês vão perder a corrida mundial no setor de automóvel. Porque eu fui na Coreia, eu vi montar um carro em 57 segundos. O alemão falou, vem cá, e me levou na linha de montagem daquele classe A da Mercedes. 21 segundos. 21 segundos. 21 segundos. A mesma coisa, conjugação de tarefas todas, realizadas em várias áreas, vários setores que ali chegam, se conjugam e dão como resultado um veículo de boa qualidade e bom preço. Essas são as cadeias produtivas de valor mundial. Esse é o exemplo de uma rede de produção. A Toyota no Japão, ela possui 500 fornecedores fixos que fornecem coisas para ela construídas de várias maneiras no processo de terceirização. Esses 500 fornecedores se relacionam com 2.000 outros fornecedores que fornecem outros serviços e outras partes, que todas elas se conjugam para dar como resultado um veículo que é o Toyota, que é campeão de vendas no mundo pelo menor preço. Então o que nós verificamos é que nessa corrida tecnológica e na utilização racional do trabalho, há um grande beneficiário nisso tudo, que é o consumidor. O consumidor é que pode comprar esse carro por um preço acessível. E é graças a esse sistema de terceirização, de divisão do trabalho, que o produto é produzido com qualidade que o consumidor deseja, com a pontualidade que o consumidor deseja e pelo preço que o consumidor deseja. Infelizmente, aqui no Brasil, nós estamos lutando para aprovar uma lei sobre terceirização, porque até agora não se tem uma regulação da terceirização. Nos países avançados, esse assunto já foi resolvido há muito tempo. Não é tema de debate. Não é tema de debate. Já foi regulado há muito tempo. E aqui no Brasil, nós estamos nos debatendo para tentar regular a terceirização, que nada mais é do que uma divisão do trabalho para satisfazer, sobretudo, o consumidor. Eu pergunto a vocês, vocês já imaginaram quanto custaria um apartamento se a construtora de um prédio, em lugar de terceirizar a terraplanagem que vai fazer os alicerces do prédio, se ela tivesse que comprar aquele maquinário pesado, caríssimo, contratar os tratoristas e especialistas naquelas máquinas que iriam trabalhar durante 4, 5 meses para fazer as fundações do prédio,
E uma vez terminado o trabalho, ela encostaria todo esse maquinário durante 24 meses, porque ela vai lançar um outro prédio só daqui 24 meses, e colocaria todos os tratoristas na ociosidade, porque não tem outra coisa para eles fazer. Quem é tratorista de fundação é tratorista de fundação. Quanto não custaria esse apartamento? Se a construtora tivesse que fazer isso também com aqueles trabalhadores que fazem a concretagem, que depois fazem a alvenaria, que depois fazem a hidráulica, a eletricidade, quer dizer, ele entra e fica na ociosidade o resto do tempo. Quanto não custaria esse apartamento? Seria um preço simplesmente obsceno. Ninguém conseguiria comprar. No entanto, é graças a essa divisão do trabalho que ela consegue produzir um apartamento a preço mais acessível, bem mais acessível, e os trabalhadores conseguem emprego, porque uma vez terminada a fundação neste prédio, eles vão trabalhar num outro prédio para fazer a fundação. E terminada a casa, eles vão num outro prédio para fazer a fundação. Então, se o consumidor é o primeiro beneficiário, o segundo beneficiário é o trabalhador, porque tem ocupação o tempo inteiro. Tem ocupação o tempo todo. Imaginou se a empresa, ao terminar as fundações, mandasse embora todos aqueles empregados dela, com indenizações, e eles ficariam sem trabalho, porque a outra empresa teria que contratá-los no seu próprio quadro de pessoal, com despesas muito mais altas, que dificilmente teria a velocidade e a agilidade para construir tantos prédios como aquilo que é feito com terceirização. Mas infelizmente nós estamos no meio desse debate. Infelizmente também, penso que tem havido muita desinformação a respeito desse projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, o 4330. Predomina a ideia de que esse projeto de lei vai precarizar mais a terceirização, o que não é verdade. Mais grave do que isso, o povo fica com uma ideia de que a terceirização não existe, que a divisão do trabalho não existe, que esse projeto é que vai criar a terceirização. Quando a terceirização é divisão do trabalho, e a divisão do trabalho é próprio das cadeias globais de valor, e é estratégico para as cadeias globais de valor. Mas a nossa mídia tem divulgado de tal maneira que parece que a terceirização é algo a ser criado no Brasil. No entanto, nós já temos 13, 14, 15 milhões de trabalhadores que já estão nessa condição. É verdade que muitos estão em condições precárias. Muitos estão em condições precárias. É preciso desprecarizar a terceirização. E este é o objetivo desse projeto de lei. É claro que lei não resolve tudo, mas vocês que tiverem um tempo e lerem com atenção esse projeto de lei, vocês vão verificar que ele não tem nada de precarizante. Ao contrário, ele procura dar ao trabalhador terceirizado muito mais proteções do que aquelas que existem hoje na CLT. Por exemplo, segundo esse projeto de lei, o trabalhador terceirizado, na hora de se alimentar, vai se alimentar no refeitório da empresa contratante, da empresa que é tomadora dos seus serviços. Enquanto que hoje a grande maioria do trabalhador terceirizado come uma marmita fria, sentado numa sarjeta, enquanto os empregados da contratante estão num restaurante de ar-condicionado da empresa, comendo uma alimentação adequada. Isso não está na CLT, mas esse projeto de lei cria essa proteção. Isso não tem nada com precarização. Se esse trabalhador se acidentar, ou tiver alguma doença, um resfriado, uma gripe, ele será atendido, segundo o projeto de lei, no ambulatório da contratante, da empresa que está contratando os serviços da terceirizada. Se ele precisar de uma ambulância, a ambulância da contratante é que vai levá-lo a um hospital. Isso não é precarização. Isso nem está na CLT, isso é mais do que a CLT. O trabalhador da terceirizada, segundo esse projeto, vai ser transportado no ônibus que transporta os empregados da contratante, o que é muito digno.
e muito justo. Não tem nada de precarização isto. O trabalhador da terceirizada será treinado pela contratante para que ele execute o trabalho com segurança, ficando longe dos acidentes. O projeto de lei cria um fundo de emergência para uma eventualidade qualquer que, vamos dizer, a terceirizada não consegue pagar as férias, um 13º, porque está com dificuldade econômica. Esse fundo vai atender e vai honrar com as obrigações trabalhistas e previdenciárias e atender os trabalhadores da terceirizada. Não tem nada de precarização, mas enfim, esse projeto está sendo vendido de uma maneira quase que diabólica, como um projeto que vai precarizar ainda mais as condições do trabalho. Ou então, um projeto que vai criar uma terceirização, como se a terceirização não existisse. Terceirização é parte das cadeias globais de valor e ela é fundamental para os consumidores e para os trabalhadores. Só dessa maneira é que nós conseguimos produzir bens e serviços de boa qualidade e acessíveis aos consumidores. Mas, nesse mundo de novas formas de trabalhar, há um desafio grande para o legislador. E é bom que nós temos aqui o Dr. Haroldo Oliveira, porque ele pode nos orientar também sobre como encaminhar esses desafios. O grande desafio para o legislador é encontrar uma forma de proteger essas novas formas de trabalhar. Por quê? Essas novas formas de trabalhar precisam de proteção. O trabalhador que trabalha por projeto, ou que trabalha por prazo determinado, ou que trabalha de forma intermitente, ou que trabalha à distância, ou que trabalha em casa, ele precisa de proteções básicas, porque ele vai envelhecer, ele envelhece com certeza e vai precisar de uma aposentadoria. Ele pode ficar doente, ele vai precisar de uma renda durante a desocupação. E ele vai morrer também, ele precisa deixar alguma coisa para os seus descendentes. Esse trabalhador precisa de proteções básicas. No entanto, a nossa lei só dá proteções para quem é empregado. Aqueles que estão empregados têm previdência social, têm seguro acidentes, tem isso, tem aquilo, mas se ele não tiver nessa categoria de empregado, ele não tem nada, não tem as proteções que são necessárias como ser humano. A não ser, e essa é uma boa exceção no caso brasileiro, a não ser que ele se inscreva numa lei nova que tem no Brasil, que é a do microempreendedor individual. E como trabalhador de conta própria, por conta própria, ele passa a ter as proteções básicas se ele se inscrever nesse programa. Muito boa essa lei, muito boa, muito boa. Mas nós precisamos de cobrir outras modalidades de trabalho. O trabalho por projeto, o trabalho intermitente, o trabalho à distância e assim por diante. O legislador, ele está sendo desafiado a criar essas leis de proteção. Por quê? Porque o mundo vai se tornando cada vez mais diversificado, o mundo do trabalho vai exigindo versatilidade, flexibilidade de contratação, o mundo vai se tornando um verdadeiro caleidoscópio, porque uma hora o trabalhador é por conta própria, daí ele deixa de ser conta própria, ele vai ser empregado, depois ele deixa de ser empregado, volta a ser conta própria. E como é que fica a proteção dele? Quando ele sai do emprego, ele perde a proteção? Ou seja, hoje o mundo está pedindo proteções que sejam atreladas às pessoas e não ao emprego. Porque a proteção que existe hoje é atrelada ao emprego. A proteção da Previdência Social é para quem é empregado. Mas nós precisamos de proteções para quem faz o zigue-zague. Ora ele é empregado, ora ele é conta própria, ora ele é consultor, ora ele faz manutenção disto, daquilo. Ele está nesse mundo que se diversifica cada vez mais.
Ou seja, os parlamentares, os legisladores, estão sendo desafiados a criar leis, a cunhar leis que sejam capazes de garantir uma proteção portátil, uma proteção que acompanhe as pessoas e que acomoda as necessidades nesse mundo tão diferenciado que é o mundo do trabalho e que vai ficar cada vez mais. Nós não podemos continuar com essa ideia de querer impor as leis do passado, que eram muito homogêneas, a essa realidade atual que é muito heterogênea e muito diversificada. E os países mais avançados já estão nesse campo, já estão apresentando bons resultados nesse campo. A Itália, por exemplo, ela possui na sua legislação 20 tipos diferentes de contratação de trabalho, os mais variados que vocês podem imaginar, todas elas com proteções portáteis. A Alemanha decidiu criar um seguro-emprego e não um seguro-desemprego, porque eles acham que é muito mais importante a manutenção do emprego do que acudir quem vai para o desemprego. Se puder evitar isso, é muito melhor. Então criou leis e normas que protegem o emprego e, portanto, o empregado também, e não o desemprego. É claro que em certos casos ocorre desemprego, então há um capítulo de recursos, de verba para atender esse desemprego, mas o grosso do problema é resolvido no seguro-emprego. Como é que funciona o seguro-emprego? Uma empresa entra em dificuldades. Por exemplo, está com o pátio cheio, como estão as montadoras de automóvel atualmente aqui no Brasil, não consegue vender. Caiu a demanda, não vende nada. Em lugar dela mandar os empregados embora, como estão fazendo as empresas brasileiras, ela fala o seguinte para os empregados: olha, como não tem demanda, nós vamos reduzir a jornada aqui em 50% do trabalho. Vocês vão trabalhar meio dia por dia. E vão receber aqui da empresa metade do seu salário. E o governo, através de um fundo, que é um fundo emprego, não é fundo desemprego, ele vai cobrir 70%, digamos assim, da outra metade. Então seria 35%. Você vai ter uma redução de renda. Você vai ficar com 50% da empresa e 35% do governo, 85%. Mas eu não vou te mandar embora. Para mim é um alto negócio como empresa, porque se eu te mandar embora, eu vou mandar embora o capital mais precioso que eu tenho, que é você, que são os empregados. Se eu precisar recrutar amanhã, vai custar muito caro, e eu tenho certeza que amanhã a situação econômica melhora e eu vou ter que recrutar pessoal novamente. Vai me custar muito caro. Para mim é melhor eu reduzir a minha folha, vou pagar 50%, você vai receber mais 35% lá do governo, e vamos levar assim até a hora que a situação melhorar. Quando a situação melhorar, nós voltamos à normalidade. O governo para de pagar os 35% e eu volto a pagar 100% do seu salário e a jornada passa a ser a jornada normal. A Alemanha optou por esse sistema porque o governo gasta muito menos pagando esses 35% para pessoas empregadas, que recolhem verbas, contribuições, impostos, etc., do que pagando seguro-desemprego para uma pessoa desempregada que para de recolher contribuições, para de recolher impostos e só dá despesa para o Estado. Faz sentido isso ou não faz sentido? Vejam que o mundo do trabalho modifica, as instituições também vão se modificando. Os países avançados não estão parados, eles estão inovando no campo das instituições. Os Estados Unidos, por exemplo, têm uma flexibilidade de legislação que ele consegue combinar todas essas formas variadas de contratação e de remuneração que nós acabamos de falar aqui, mantendo um nível de emprego o mais baixo possível. Muito bem,
Como é que são feitas essas leis de proteção portátil? O que nós estamos verificando é o seguinte, que as leis de proteção portátil têm duas vertentes. Uma vertente para as pessoas de alta renda, uma outra vertente para as pessoas de baixa renda. Para as pessoas de alta renda, essas leis de proteção portátil estão explorando o mundo dos seguros privados. As pessoas compram seguros privados. Seguro contra dificuldades, seguro contra desemprego, seguro necessário para cobrir a minha velhice, a minha aposentadoria e até a morte. Então, sendo uma pessoa de alta renda, ela compra seguros e as empresas de seguros estão variando muito o seu portfólio de modalidades de seguros que são oferecidas para a pessoa garantir a proteção futura. Ela compra a proteção futura. Se ela quiser muita proteção, ela vai ter que pagar um seguro caro. Se ela quiser apenas a proteção daquilo que é o básico, doença, aposentadoria e morte, ela vai pagar um seguro mais baixo. Mas isso é só para as pessoas de alta renda. As pessoas de baixa renda, as proteções portáteis estão sendo garantidas através de programas de renda mínima. O próprio governo institui um sistema de renda mínima que mantém as pessoas com aquele mínimo de renda para enfrentar as dificuldades do desemprego, da doença, da aposentadoria e do falecimento. Também é uma forma de seguro, porque o financiamento acaba sendo feito através da sociedade como um todo, que passa a ter uma nova divisão no campo previdenciário. Ou seja, um trabalhador de alta renda que vai comprar um seguro mais caro, o que ele vai fazer quando ele vende os seus serviços? Vai aumentar o preço do seu serviço. É evidente. Ele vai concorrer com outros profissionais e vai aumentar o preço, porque nesse preço é que ele vai embutir a despesa que ele tem com o seguro privado dele. É claro que o trabalhador de baixa renda não pode fazer isso por essa razão, que ele está fora do seguro privado nessa modalidade, e sim dentro de um programa de renda mínima. O Brasil deu um passo nesse campo, que foi esse projeto de lei que se transformou na Lei Complementar 128, que é do microempreendedor individual. Um belo passo. Nós precisamos fazer muita coisa nesse campo ainda, deputado. É um caminho longo que nós temos para poder acomodar as novas formas de proteção ao mundo das cadeias globais de valor. Uma outra parte da proteção nos países avançados tem sido garantida através da negociação coletiva entre sindicatos e associações patronais. Nos convênios nas convenções coletivas, é que ali se estabelecem determinadas verbas, determinadas contribuições que atenuam um pouco a despesa da compra de um seguro, por exemplo, para garantir as proteções mínimas. E aqui a criatividade é enorme, existe uma grande variedade de negociações e de convenções coletivas, de contratos coletivos para garantir essas proteções básicas. E uma outra marca nessas negociações é que cada vez mais a remuneração e a promoção está sendo atrelada ao mérito e não ao cabide de emprego, conforme eu mencionei. Vejo então que as tecnologias mudaram o mundo do trabalho, criaram novas formas de trabalhar, apresentam o desafio de proteger essas novas formas de trabalhar, e aos poucos os países avançados estão indo nessa direção, o que sugere que todos nós aqui da América Latina, e o Brasil em particular, precisamos também avançar nesse campo. Porque não adianta dizer, olha, pare o mundo porque eu quero descer. As tecnologias vão avançar mesmo. O trabalho vai ficar mais e mais diversificado, vai ficar mais e mais versátil, mais flexível. Nós precisamos encontrar novas formas institucionais para proteger essas novas formas de trabalhar.
Não há jeito, os ponteiros do relógio não vão voltar para trás. Nós temos esse enorme desafio pela frente, que pode ser resumido na seguinte frase: desregulamentar o trabalho nunca, re-regulamentar sim. O que o mundo precisa é uma re-regulamentação das leis trabalhistas, uma nova regulamentação das leis trabalhistas e previdenciárias. É por aí que nós vamos no campo do realismo, fugindo do campo do formalismo. Não adianta querer impor leis formais homogêneas num ambiente heterogêneo. É assim que nós vamos encontrar um trabalho mais decente, mais protegido e mais condizente com as necessidades da economia e da sociedade moderna. Eu tenho certeza que essa tarefa pode ser ajudada por todos nós. O legislador, eu acho que ficará muito satisfeito e grato se todos nós, no nosso campo, ajudarmos a elucidar o que é o mundo do trabalho moderno, a trazer informações ao legislador sobre as novas formas de trabalhar. Isso faz parte do nosso dia a dia. Vocês, como administradores, assim como os contadores, os médicos, todos os escriturários que trabalham, é importante que todos ajudem os nossos legisladores a compreender a heterogeneidade do mundo do trabalho e a necessidade de se chegar às leis de boa qualidade e a leis que sejam realistas e protetoras dos nossos trabalhadores. Cumprimento uma vez mais pelos 50 anos do Conselho de Administração, cumprimento a todos que aqui estão, agradeço a atenção com que ouviram e desejo um bom final do dia. Obrigado, professor Pastore. Nós estamos agora num período de perguntas e respostas que nós vamos, então, fazer agora. Só que eu já perdi a pergunta aqui no iPad, né? Tecnologia, não sou tão analógico não, mas já perdi aqui, me ajuda aqui. Mas apreciei muito como parlamentar e como secretário de Trabalho essas suas colocações, principalmente nesta questão da assimetria no trabalho, nas relações do trabalho entre o empresário e o trabalhador, da necessidade de se criar os mecanismos que deem ao trabalhador a segurança que ele precisa como trabalhador que acrescenta valor na cadeia produtiva, enfim, na cadeia de valor. Eu fiquei muito feliz de ouvi-lo em toda a exposição, muito importante. Agora eu vou entender aqui, tá? Agora verão as duas, quando apagar eu volto aqui. Gostaria de saber, professor Pastore, dentre as novas tecnologias fragmentadas do trabalho, quais outros tipos de tecnologia poderão ser fragmentadas futuramente também? Quem pergunta é Bruno Mota. Bem, a pergunta exige uma bola de cristal muito boa, né? No futuro, quais são as outras tecnologias que podem ser fragmentadas? Eu acho que aqui o horizonte é infinito, né? O que pode acontecer com as novas tecnologias é em todas as direções. Nós já temos hoje algumas tecnologias que são inacreditáveis, tamanha a sua capacidade de produção e adaptação. Por exemplo, nós já temos computadores que fazem o serviço de tradução simultânea. Que fazem um serviço de tradução simultânea. Então, olhando por aí, logo, nós poderíamos até pensar no seguinte:
ligar a televisão numa estação do Japão e simultaneamente ouvir o programa em português, ou em espanhol, ou em inglês. A minha bola de cristal aqui não é muito boa, mas eu acho que isso aqui está tão perto que não precisa nem bola de cristal para poder imaginar. Por exemplo, nós temos vários países que já estão produzindo hortaliças, verduras, legumes em fazendas verticais, ou seja, em prédios. Em prédios. Então, penso eu, logo, quem sabe, nós vamos poder fazer a produção de tudo que nós precisamos num cantinho do terraço da nossa casa. Por que não? Eu acho que a fragmentação está próxima aqui. Enfim, eu acho que o céu é o limite, não é? Nesse campo das tecnologias. E os desafios também são muito grandes. Obrigado, professor. Agradeço aqui em nome do Bruno Mota. Tem aqui uma outra pergunta, um pouco longa, eu vou ler devagar para ver se a gente consegue captar todo o conceito pedido. Os avanços, essa pergunta é de Winston Abreu. Os avanços tecnológicos romperam as fronteiras físicas do trabalho, mas as diferenças culturais talvez sejam as principais barreiras para uma organização hoje atuar globalmente. Considerando os atrasos do Brasil em relação à educação, inclusive o ensino de idiomas, com reflexos na produtividade agregada do país, na sua opinião, como o Brasil pode mudar esta realidade para poder competir em cadeias globais e qual a contribuição do administrador neste contexto? Pergunta de Winston Abreu. O grande economista Paul Krugman, acredito que vocês já devem ter ouvido falar, porque ele é prêmio Nobel, Paul Krugman. Ele costuma dizer o seguinte, que a produtividade para o desenvolvimento de um país não é tudo, mas é quase tudo. E eu diria o seguinte, que para a produtividade, a educação não é tudo, mas é quase tudo. Produtividade depende também de tecnologia, depende de administração, modo de organizar a empresa, mas depende fundamentalmente de educação. O que nós estamos precisando no Brasil realmente elevar a qualidade do nosso ensino. É chegar num estágio em que as pessoas saiam da escola sabendo pensar adequadamente, para poder acompanhar essas mudanças tecnológicas. Esse caso que eu contei da Coreia, de 57 segundos para um automóvel, eu falei para o coreano o seguinte: mas vocês destruíram os empregos, eu não vejo nenhum empregado aqui nessa fábrica. Não tem ninguém aqui. Aí ele falou, vem comigo. Me levou no departamento de engenharia da fábrica. 10 mil engenheiros. 10 mil engenheiros. Ele falou, olha, trabalho perigoso a gente deixa para os robôs. Agora, criar é preciso ter engenheiro. E isso depende do investimento que nós fizemos logo depois da Guerra da Coreia. E todos sabem disso, porque esse exemplo é muito citado. Quando a Coreia saiu da guerra, na década de 50, ela tinha 97% da população analfabeta. E o governo estabeleceu o seguinte, falou, a educação tem que ser prioridade para nós. Porque daqui 30 anos, nós precisamos ter toda a população com 12 anos de escola, e boa escola. E nós vamos fazer um plano para chegar lá. E fizeram. E chegaram. Chegaram antes disso. De que maneira? Muito simples. O governo
se encarregou de formar os professores e retreinar os professores o tempo inteiro. E o setor privado, cada um na sua província, cada um no seu município, deu uma grande contribuição, porque o setor privado ficou encarregado de construir a escola, construir os laboratórios e manter os prédios funcionando. Depois de 25 anos, todos tinham 12 anos de escola, e boa escola. E naquele tempo, nós não tínhamos as tecnologias da informática que nós temos hoje, através das quais vocês podem alfabetizar uma pessoa no monitor de televisão, e pode acelerar muito a aprendizagem. Eu acho que o Brasil pode se valer disso e dar um grande passo. O que nós precisamos, de fato, é colocar a educação no centro da sociedade e falar, olha, tudo vai ser feito em função da educação. Inclusive aqueles bons programas educacionais que tem às 5 horas da manhã, da TV educativa, colocar às 8 horas da noite, para todo mundo ouvir, aprender, educar, levar. Isso sim. E aqueles que estão em casa, que não estão suficientemente educados, que sejam ajudados por nós que temos mais educação, para orientá-los e falar, vamos ajudar. Nós podemos fazer isso aqui em 25 anos, não em 30. Eu acho que o Brasil tem jeito. Muito bom. Nós estamos já convergindo, ainda tem uma pergunta, mas se a plateia me permite, o professor, eu quero fazer a minha colocação, das minhas observações também, que é como é que a gente pode criar políticas públicas que conciliem estas ações tripartites do Estado, vamos falar da universidade, que é onde estão os pesquisadores do ensino superior, e da empresa. No Brasil, a universidade é muito isolada, o governo não tem políticas reais, nós vivemos hoje uma crise, inclusive aqui no Rio de Janeiro, o campus lá da URCA, da UFRJ, está fechado por problema de sujeira, não recolheram lixo, os alunos estão sem aula. Então são pequenas questões que não se vêem, certo, em outros países, onde existe essa tensão do Estado com a indústria que vai gerar o emprego, enfim, no final, e o Estado, a indústria e a própria universidade envolvidos. Como é que a gente pode ver isso aqui no Brasil com a sua experiência, professor? Deputado, eu não tenho a receita para isso, porque é uma questão muito complexa. Mas eu penso que, aproveitar esta reunião aqui de gente tão talentosa, dizer o seguinte: nós brasileiros precisamos desenvolver um inconformismo, sabe? Um inconformismo. Nós precisamos reagir. Nós precisamos reagir em relação a um ponto que me parece que é absolutamente fundamental para o futuro da nossa juventude e do país. Nós precisamos voltar a acreditar no conceito de mérito. Nós precisamos valorizar o mérito. Precisamos ficar inconformados com aqueles que desprezam o mérito. E ultimamente está havendo um combate ao mérito. Eu moro em São Paulo, perto de uma escola secundária pública, e outro dia a diretora veio chorando na minha casa e falou: olha, eu recebi uma comissão aí de deputados, vereadores e tal, que vieram me dar uma bronca e uma ameaça. O que aconteceu, professora? Eles disseram que eu tenho que parar de premiar os bons alunos, porque eu estou discriminando os demais. Parar de premiar os bons porque eu estou discriminando os demais. E chorava copiosamente e concluiu: olha, eu vou aposentar porque eu não aguento isso. Nós não podemos também aguentar isso. Nós precisamos nos revoltar contra isso. Fazer valorizar o mérito em tudo. Porque só assim que nós podemos construir uma política pública boa. Professor, eu tenho ainda uma pergunta, e nós encerramos depois desta pergunta, se o senhor concordar.
Pode responder. Então, aqui, essa pergunta é do administrador Jurandir, da plateia. Diz o seguinte: o Brasil, sem dinheiro, cortando 80 bilhões no orçamento, com dificuldades na saúde, na educação e na segurança, como vai bancar os 35% do salário de quem está empregado? Não seria mais lógico eliminar o imposto de renda do salário e deixar o mercado se equilibrar livremente? É a compensação que ele propõe. É uma excelente questão. É preciso dizer o seguinte, que hoje o país está gastando, vou falar um número geral, um número grosseiro, o país está gastando 45 bilhões de reais com seguro-desemprego. E ele vem gastando isso há vários anos, inclusive no ano 2013, que tinha emprego sobrando, 2014, que tinha emprego sobrando, tinha gente faltando, não é isso? Faltava mão de obra. Apesar de estar no pleno emprego, nós estamos gastando 40 e tantos bilhões com seguro-desemprego. Porque as nossas leis são de má qualidade. Elas permitem que a pessoa trabalhe 6 meses, provoque a demissão, peça o seguro-desemprego, fica 4, 5 meses no seguro-desemprego, arranja um trabalhinho informal para não registrar a carteira, continua ganhando igual, daí 6 meses volta de novo a ser empregado formalmente, depois outra vez pede para ser desempregado e assim por diante. Agora está havendo uma correção disto. Mas o Brasil já gasta 45 bilhões de seguro-desemprego. Os estudos que foram feitos, quanto seria necessário para um seguro-emprego, levando em conta uma taxa, levando em conta, digamos assim, uma população empregada de cerca de 50 milhões de pessoas, seria a metade disso, a metade do que nós gastamos com seguro-desemprego. Então, realmente, neste caso aqui, nós faríamos uma economia. Não há falta de dinheiro, há falta de vontade política para poder partir para um programa desse. Eu acho que nós podemos convergir, então, mais uma vez saudando o Dr. Wagner Cerqueira, presidente do Conselho Regional de Administração, a sua diretoria e a todos os administradores e administradoras que estão presentes e que serão também no futuro. Sei que tem muitos alunos aqui. Saudar todos e realçar que foi um privilégio, professor José Pastore, ouvi-lo. O senhor mora em São Paulo, é um outro mundo, é um outro país. Eu moro aqui no Rio, então a gente não tem, mas eu acompanho, leio seus artigos. Esse artigo sobre terceirização foi muito oportuno e muito interessante. Então eu queria agradecer mais uma vez este privilégio, esta honra de estar aqui moderando este debate. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o professor Pastore. Uma forma. Agradecemos ao Dr. José Pastore pela excelente exposição e também ao moderador secretário Harold de Oliveira por sua participação. E neste momento chamamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA do Rio de Janeiro, e o senhor Carlos Munerá, presidente do Grupo de Permuta de Informações Salariais, Grupisa, que farão a entrega dos certificados aos participantes da conferência.